dia 12 de junho de 2024, a Câmara aprovou, em caráter de urgência, a PL 1904, que equipara o aborto legal acima de 22 semanas ao crime de homicídio. Doutora, gostaria que você falasse para a gente como está essa situação. É uma lei, né? A lei do aborto legal, ela já existe há 80 anos, ela está em vigência desde 1940 e é um retrocesso nas questões das pautas femininas. Haja visto que muitos dos abortos que são realizados, do aborto legal, no sentido de aborto legal, são de meninas entre 13 e 14 anos. Bom, eu vou começar dizendo que o aborto legal já é, em ocasiões diminutas, né, um acesso a uma política de saúde dentro do direito reprodutivo, em que somente, né, pessoas que estão gestando com crianças anencéfalas, que têm risco de vida e que são violentadas, têm hoje o acesso legal, né, que a gente diz de aborto legal. Esse PL ele faz esse retrocesso importante nessa política pública porque ele justamente limita a idade gestacional e hoje a gente sabe, né, que não há uma idade limite, né, pelo Código Penal, pelo que se existe de possibilidade, né, do acesso a esse procedimento. O que é importante, né, existem aí diversos projetos de lei, emendas na Constituição, no Congresso, que tentam reduzir e retirar o mínimo do direito ao aborto legal que a gente tem. E esse PL criminalizando, não só, ele criminaliza tanto a menina, uma mulher que fez o aborto, né, colocando aí, aumentando enormemente a possibilidade de tempo de encarceramento, como também quem ajudou e os profissionais de saúde que ajudaram, né, que é um dos efeitos também maléficos do PL. Mas já de antes, a gente vem de anos de um aumento aí do número, né, de projetos e do aumento do ataque a esse direito que já é tão reduzido, né, que é só nesses casos aqui no país. Aqui, especificamente na cidade de São Paulo, a gente vem enfrentando essa problemática desde o ano passado. Porque nós tínhamos um serviço de aborto legal que era para meninas, principalmente, que servia a meninas estupradas, principalmente. No município de São Paulo, que era o Hospital Escola Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, sim, que foi fechada pelo Ricardo Nunes e pela Secretaria Municipal de Saúde em dezembro do ano passado. Então, desde antes, antes do ano passado, se começou uma perseguição ao serviço e aos profissionais que estavam no serviço, justamente porque eles faziam o procedimento da citolia fetal nas gestações acima de 22 semanas. E hoje no Brasil, ele era um dos 4 serviços só que fazem esse tipo de procedimento. Referência. Esse tipo de procedimento, que é referência, né? Que hoje só existe Salvador, Recife, Berlândia e existia aqui no Vila Nova Cachoeirinha. E agora não se faz mais, né? E o público que se serve dessa idade gestacional avançada é um público que é justamente, né, quando você olha os números de crianças, né, que são violentadas, né? Crianças aí com 13, 14 anos, 12 anos, às vezes até mais jovens. Então era esse público que esse hospital aqui em São Paulo... E o índice é alto? Existe, né, um número aí de inclusive gestações que são levadas até o final, né, de meninas e de crianças, mas a gente sabe que o número das mulheres violentadas é muito subestimado, né? A gente teve, o último censo que foi em 2022, foram quase 80 mil casos de estupros que foram formalmente relatados, que se tem registro. Mas há uma previsibilidade aí do IPEA, através desses números, que aconteçam pelo menos 820 mil casos de violência sexual no país e 80% desses são contra mulheres. 40 mil gestações por ano que seriam resultados de estupros, né? E a gente sabe que no Brasil se faz menos de 2 mil procedimentos de aborto legal por ano. É muito pouca coisa, porque o acesso é muito reduzido. Qual é a gravidade do fechamento do serviço de aborto legal da Vila Nova Cachoeirinha? Qual é o impacto
para a comunidade da Brasilândia, que tem mais de 300 mil habitantes, Brasilândia Vencedor, e para toda a cidade de São Paulo. Eu vou dizer que o impacto ele é muito importante, mas não é só para São Paulo. Ele é uma referência também para o estado, apesar de ser um hospital municipal, e para outros estados, né? Você sabe que as meninas que não conseguem agora fazer o aborto legal em São Paulo, elas são deslocadas com muita ajuda para Salvador e para Recife para conseguirem fazer esse procedimento. Então é um transtorno que é mais um obstáculo da falta de acesso adequado a essa política pública de saúde. Hoje, menos de 4% dos municípios, eles têm os serviços implantados de aborto legal e oferecem essa possibilidade para a mulher, para a menina que evolui com uma gravidez indesejada. E a gente vê que os números de violência só cresceram, principalmente na pandemia, fechamento de escola e o enclausuramento, né, aumento do alcoolismo, etc. E aumento justamente da população negra e periférica. Né? A gente sabe que essas são as crianças e é a população que mais necessitaria da saúde pública, que tem um efeito, enfim, deletério do fechamento desse serviço específico e dos ataques que englobam esse PL para a população. Uma adolescente de 13 anos que vive em Goiás teve o aborto legal negado. Ela foi estuprada, ela pediu para a rede de proteção que ela queria fazer o aborto e uma juíza negou esse direito a ela. E é um direito que está gravado nas leis desde 1940, mesmo se em São Paulo ele só começou agora na década de 80, 90, mas é um direito, uma conquista das mulheres para proteger suas filhas. E a grande questão é que isso afeta a filha do trabalhador. Por quê? Porque a gente sabe que essa menina deve ter sido violentada em casa ou na vizinhança, e ela quer ter o direito de e muitas vezes para ela entrar no sistema demora. Por isso que é importante a questão das 22 semanas. Por quê? Porque é um processo que vai demorar para ela saber se dá conta da gravidez, ter a coragem de dar o passo para pedir a interrupção de uma gravidez fruto de uma violência. E a gente vê o quê? O judiciário, uma juíza mulher, acatando a vontade do pai dessa menina, negando um direito que é legal. Por isso é que o PL, mesmo suspenso, ele tem um efeito totalmente negativo em relação aos direitos das mulheres, né? Por quê? Porque ele deu o espaço para essa juíza, é uma juíza do Tribunal de Justiça de Goiás, que impediu ela. A menina já está no Conselho Tutelar, estão tentando retirar ela de Goiás para justamente ela poder ir para um estado. Mas você tenta imaginar o que é isso? Você tem que ter uma rede que retire ela do estado, o Conselho Tutelar levar ela para um outro estado, o custo disso e o custo psicológico. Sim. E o exemplo que é para o estado. Não pode ter aborto legal porque tem uma juíza que se baseia no PL 1904, que não foi aprovado. Por isso que ele tem que ser totalmente retirado. E eu acho que isso dá um pouco o tom, né, do governo que a gente tem do Nunes, bolsonarista, a gente sabe, e que ele está retirando um direito, né, da filha, da mulher trabalhadora. Porque essa menina, porque quando a gente vê os números são terríveis. 80% dos abortos legais eram feitos, a gente teve naquela reunião da frente, né, que você depois fala um pouquinho mais, a gente teve os números, 80% do aborto legal eram entre meninas entre 10 e 14 anos. É essa menina que você está querendo que ela seja mãe. E é o Congresso que está fazendo isso. É o Lira que está fazendo isso. Por isso que em várias das manifestações que tiveram por todo o Brasil,
Um dos cartazes que aparecia era Fora a Lira, porque Sim. ele que colocou, como você falou, o projeto em votação, e mais ainda, com esse Congresso não dá. É esse Congresso que está querendo retirar os direitos. Então, não é só uma questão, porque esse hospital, se você vê os números do serviço de aborto legal, tinha gente que vinha do interior, tinha gente que vinha dos estados, onde isso não é legalizado, para realizar o procedimento aqui. Depois conta um pouco da questão das profissionais. Isso é importante, Sim. Né, do ponto de vista das médicas e médicos que faziam esse serviço e que foram perguntar criminalizados. Agora para a Juliana, porque eu sei que você, né, como dirigente da CUT, enfrentou junto, né, com esses profissionais essa luta. Eu estive em uma reunião no sindicato. Esses profissionais tiveram a vida vasculhada, o CRM cassado, e também as mulheres que fizeram, né, o aborto tiveram também as fichas, né, o prontuário puxado. Isso é legal? Como é que está essa situação hoje? Então, dentro do cenário daqui do Vila Nova Cachoeirinha, o que aconteceu foi que, né, observando a importância, inclusive, que cada vez mais serviço tinha, e com a postura, né, política de ter, né, uma política mesmo anti-aborto dessa prefeitura, eles foram cada vez mais se aprofundando na perseguição dos profissionais na localidade, chegando ao ponto de retirarem prontuários sem autorização legal. Inclusive, a gente pelo sindicato Amigos Curi, de um processo que questiona a retirada desses prontuários, que é ilegal, né? A prefeitura não pode retirar sem solicitação judicial esses prontuários de nenhum dos seus equipamentos, né? Tem um sigilo médico, tem um sigilo do paciente. E eles retiraram, eles enviaram para o Conselho Regional de Medicina, eles enviaram para a Secretaria de Segurança Pública esses prontuários, e recentemente, inclusive para o STF, eles enviaram o nome das pacientes que estavam investigando em ofício, tirando a individualidade e o direito, né, das pessoas manterem os seus sigilos médicos, que é direito também nosso constitucional. Então, em dezembro do ano passado, quando eles retiraram esses prontuários, eles iniciaram a perseguição aos profissionais. Essas profissionais tiveram serviço, né, que foi finalizado e já tinham procedimentos agendados, os procedimentos foram cancelados, inclusive as 3 crianças, que eram meninas jovens, que iam ser atendidas, tiveram que procurar outros estados para serem atendidas naquele momento, em dezembro do ano passado, e esse serviço simplesmente fechou a porta. E eles usaram depois como justificativa para o Ministério Público, que questionou o fechamento, que eles precisavam abrir uma fila de tratamento cirúrgico para endometriose. Sim. Que eles fizeram, só que terceirizando um equipamento que era do município. Então, eles também utilizaram essa desculpa para evoluir com a introdução de uma OS de profissionais diferentes, com vínculos de trabalho mais precarizados, porque os médicos são pejotizados, inclusive, não são nem contratados pela OS, eles são quarteirizados, que a gente diz. E a partir daí começou uma perseguição também do Conselho Regional de Medicina. Foi tudo meio concatenado até chegar no PL. O Conselho Regional de Medicina aqui suspendeu o exercício profissional de 2 profissionais, de 2 médicas do serviço, né? E por 6 meses, ou seja, por 6 meses elas não poderiam exercer a medicina, que logo na sequência elas conseguiram reverter na justiça por liminar, e já tinham convocado outros 10 médicos agora, recentemente, quando o STF tinha dito que não se poderia ter nenhum tipo de consequência para os profissionais que faziam aborto legal acima de 22 semanas. Mesmo assim, o Conselho continuou perseguindo os médicos de lá, já tinham marcado depoimento de outros 10 médicos lá do Hospital da Cachoeirinha. Na sequência, o CFM coloca uma resolução que era uma resolução que proibia a realização do aborto acima de 22 semanas, ou seja, que proibia o médico eticamente de fazer o procedimento. Então, durante 2 semanas, ninguém pode fazer aborto acima de 22 semanas, porque se você vai contra o conselho, você pode ter o seu CRM retirado, não pode mais exercer medicina. E, na sequência, o STF derruba também essa resolução do CFM, né? E minutos depois aparece
aparece o PL, né, que foi capturado aí por esse deputado bolsonarista, que passa na Câmara, em 23 segundos é votado com urgência, né? E eu acredito que eles não esperavam a resposta que as mulheres deram na rua. Babi, pode falar sobre essa revolução que foi feita pelas mulheres? Porque de uma hora para outra foi muito impressionante. Em todas as capitais, na maioria das cidades importantes, as mulheres foram à rua. E assim, o primeiro ato não foi chamado por ninguém. Não foi chamado nem pela CUT, nem pelos partidos, nem pelo movimento de mulheres. Elas espontaneamente se reuniram aqui em São Paulo. Os atos foram na Avenida Paulista, foram atos massivos, 15, 20 mil mulheres e homens defendendo um direito. Então, é muito impressionante porque o Congresso, na verdade, quando ele votou, quando o Lira pôs para votar e quando os deputados votaram, né, a urgência, eles não esperavam essa reação, que foi uma faísca, que pegou fogo, e as mulheres foram saindo, foram se organizando. A gente via muitas meninas, muitas jovens, né, que estavam lá para lutar por um direito que a gente já tinha, né, que é a questão do PL 1904. Claro que isso coloca também, esse não é esse podcast, mas a gente pode organizar um outro, né? A questão do acesso ao direito de aborto, que é uma coisa que não existe no Brasil. E é uma discussão muito pertinente em relação à situação vivida pelas mulheres que não têm acesso a pagar 6, 8 mil reais, né, por um aborto. Então, essa é uma questão. Mas o que reuniu as mulheres foi o fato de que o Congresso Nacional queria criminalizar a menina que ia fazer o aborto e o profissional que estava fazendo aquele serviço dentro da legalidade da lei, né? Então, isso foi muito impressionante, a reação, e é uma luta que continua, porque o PL, como a Juliana explicou, não foi arquivado, ele foi só retirado do regime de urgência. Então, os bolsonaristas, né? E uma outra coisa que juntou muitas mulheres religiosas, a gente via cristãs pelo direito de decidir, né, que é da Igreja Católica, a gente viu muitas mulheres representantes evangélicas, pastoras falando, né, que não tinham acordo com o que estava acontecendo. A gente viu muitas mães de santo, né, de religiões de matriz africana presente. Ou seja, a questão do acesso ao aborto legal, ela está acima da questão religiosa. Sim. Inclusive, os religiosos e religiosas que participaram dos atos mostraram isso na prática, né? Então, é muito importante também destacar isso. Vou jogar realmente aqui o que eu penso e o que eu vejo, porque eu estou no povo, né? Vocês são pessoas técnicas, né? Que estão... Você está à frente da luta executiva do Partido dos Trabalhadores, e a doutora é formada, tem uma formação, e técnica, mas eu vou falar realmente com a mulher do povo, né? Eles perseguem, né, o povo desta forma, tentando matar. Eu acho que há um movimento de genocídio realmente, porque quando eu vou contra, né, nós somos cristãos, nós somos a favor da vida. Ok, mas não são cristãos e a favor da vida quando na periferia tomba um menino negro. Aí, nesse caso, a bancada da bala diz: bandido bom é bandido morto. Ontem, na verdade no sábado, a Francine, que também é do movimento social e também trabalha na periferia, ela disse, é muito interessante, né, quando eles falam, né, sobre os meninos da periferia. Nesse caso, então, pode morrer,
pode acabar. É ladrão, é bandido, né? Mas quando se fala de uma menina que foi violentada e psicologicamente está precisando de tratamento, que precisa ser acolhida, porque o impacto de um abuso ele é terrível, mesmo que ela passe uma vida de tratamento, isso vai sempre voltar, é um prego marcado, né? Você vai lá, bate um preguinho na parede e depois puxa. Você pode passar uma massa, mas aquele buraco ele vai estar sempre lá, né? Mas que não cuidam das mulheres e das meninas periféricas, né? E nós falávamos sobre educação sexual, para que essas meninas tenham ciência da cultura do estupro, né? De como se proteger, como se defender, que não há nas escolas, não há no sistema de saúde, porque é proibido falar sobre. Então, como mulher do povo e da periferia, o que me entristece é saber que eles defendem, eles condenam a mulher a criar um filho. Ouvi dizer assim, olha, depois você dá para adoção. Mas vamos falar a verdade? Quantas crianças são adotadas no país? E principalmente as negras. Eu não tenho esse dado, mas eu acho que não vou ali, vou pegar uma criança e vou adotar. Vou visitar hoje Não, e você vai forçar uma menina de 12 anos a fazer uma gestação e depois doar a criança? Doar a criança. Não. Você sabe que vai muito de encontro com o que você está falando, que os números eles mostram também que as meninas que têm as gestações são, na maioria, também negras. Né? 4 entre 10 das gestações resultantes aí de estupros são de crianças negras e 2 em cada 10 são de crianças brancas. Então, também nessa política pública, quem sofre mais são a as população negra e periférica. Então, o aquilombamento que vai do criar povo. as crianças que depois eles vão dizer que são o bandido morto é bandido... Bandido, né? Bom é bandido morto. Bandido morto. Então realmente é uma política de aniquilação mesmo, cerceando toda a população de ter a garantia mínima à estrutura do Estado. A estrutura do Estado, a estrutura de saúde, a estrutura de segurança pública. E a estrutura de educação. Claro. Porque para essa menina de 10, 12, 13 anos, entender o processo que ela passou, poder verbalizar esse processo para daí ter direito ao aborto legal. É isso que eles querem impedir. Então, realmente é uma coisa que tem um foco. Eu acho que você tem razão, né? As nossas periferias, elas são atacadas não só do ponto de vista dos direitos mais gerais, porque, veja, a gente já teve a retirada dos direitos trabalhistas, né? Governo Temer, Bolsonaro. Sim. Vamos lembrar, não é? E as coisas vão aprofundando e o Congresso vai, vamos dizer, vai querendo tirar mais, e essa coisa, o histórico do PL 1904, que foi para o Congresso, ele começou aqui em São Paulo, com o Nunes, em dezembro do ano passado. Ou vocês acham que as coisas são coincidências? Não. Né? Não tem nenhuma. Então, isso que vai se criando da retirada de direitos tem um impacto muito forte na população periférica, cuja maioria é negra. E os números que a Juliana contou são claros. Né? Então... Desculpa, foi até um desabafo, porque a gente encontra, né, meninas gestantes. Eu sou doula por formação, né, e educadora perinatal, e a gente encontra as meninas grávidas. E nos movimentos também que nós fazemos na ONG de roda de conversa, há uma repressão interna nas mulheres que as impedem de falar. Então, quando você começa a falar com as mulheres a respeito de direito, de felicidade, porque felicidade também é um direito, elas não sabem do que a gente está falando, elas não têm noção de como funciona o próprio corpo.
né? Então, e aí, quando uma advogada vai lá e faz uma palestra, a gente reúne as mulheres para conversar, de vez em quando, né? Dá um curso, cuida dos filhos naquele dia para que elas fiquem mais tranquilas e possam participar. Aí uma profissional fala: olha, gente, eu já sofri um abuso, né? Já me bateram, já me feriram. E aí, lá pelas tantas, elas começam a se libertar também. Porque falar é importante, né? É um processo de cura para falar, né, sobre isso. E eu vejo que as meninas da periferia hoje, também é uma questão de educação, por conta da falta, mais uma vez falando, né, de oportunidade, de cultura, de lazer, de esporte, né, elas reproduzem, né, o sofrimento ou a vida da mãe, da avó, né, e a gente vai reproduzindo esse cenário. E hoje a gente tem uma questão que é a saúde mental das mulheres da periferia, né, também, além de todas essas questões, né. Aí eu gostaria agora de ouvir vocês, né, sobre como a gente vai agir, o que a gente precisa fazer daqui para frente, porque está congeladinho lá, mas depois do recesso isso pode voltar a ser colocado em pauta novamente, essa lei, né? Então, o que a gente pode fazer para que, né, a gente consiga derrubar de vez, né, a bancada da Bíblia, né? Eu acho que não está congelado não, está debaixo ali do braço de alguns desses, né, foram vários que assinaram o projeto de lei e que 32 deputados parlamentares, mulheres, né, isso, e que vão voltar na sequência, né, com esse friado processo aí depois do período eleitoral principalmente, vão voltar a continuar esse ataque com a política do aborto também, mas dentro do contexto, né, da vereadores, deputados, não só os federais, estaduais. Você sabe que tem lei que não foi aprovada no Congresso, mas que foi aprovada em municípios como Florianópolis e Goiânia, que obriga a mulher que foi violentada, está grávida, a ouvir os batimentos do feto antes de abortar. Então tem outros também, né, outras tentativas. Nossa. Tem um projeto que foi passado em Goiás de uma semana de campanha contra aborto. Porque a gente sabe, a Babi falou que as mulheres que têm condições econômicas, aí, que são da classe dominante, elas conseguem fazer seus abortos, elas fazem seus abortos. Uhum. Né, que a falta de uma política de descriminalização dessa necessidade, ela afeta justamente essa população que a gente está falando aqui agora. E eu queria dizer uma coisa para vocês que os especialistas falam que me chocou muito quando eu vi a primeira vez. Um aborto assistido, ele é 14 vezes, em qualquer idade gestacional, ele é 14 vezes mais seguro do que um parto via vaginal, que é o parto normal, habitual. Então não há uma impossibilidade de se fazer o aborto porque vai colocar em risco a vida da mulher. É mentira isso. Não existe. Né? Não existe na ciência esse conceito. A qualquer momento ela poderia fazer o procedimento do aborto. E aí a gente, né, pode entrar depois no papo da necessidade da discriminação mesmo da política pública. Mas agora a gente, com esse movimento do Cachoeirinha, fez plenária desde o ano passado e depois montou uma frente, né, com um manifesto que está rodando agora. É uma frente de defesa do exercício profissional dos trabalhadores do direito reprodutivo. A gente teve o prazer de contar com a Tia Milana, né, quando a gente formatou na plenária, que a gente formatou a ideia da frente. E a gente lançou no último dia 20 de junho um manifesto. Já tem mais de 100 entidades que assinaram esse manifesto. Todos os centros acadêmicos das faculdades de medicina públicas do estado de São Paulo e outras várias cursos de saúde assinaram esse manifesto. Ou seja, os profissionais de saúde também, em formação, não concordam, né, com a criminalização, né, principalmente do acesso às crianças que ouvem vários nãos, né, como a gente colocou aqui, e diversas outras entidades, diversos outros sindicatos, não só de saúde, no Brasil inteiro, diversos serviços que fazem o aborto legal também assinaram, né, defendendo aí os seus profissionais.
E a gente está numa fase de ampliação e chama até as entidades que quiserem assinar o serviço de saúde, os serviços aí de apoio de assistência social, que quiserem também, vários parlamentares, né, e para a gente é muito importante, os parlamentares aqui de São Paulo, os parlamentares, por exemplo, de Goiás, que estão aí na perseguição, Minas Gerais, a gente também tem perseguição a profissionais, tem processos no Conselho Regional de Medicina de lá, com ultramédicos que fazem procedimento de aborto legal. Então a gente sabe que tem um ataque que vem de vários lados contra esses profissionais, que são poucos, são muito poucos, pelo número de serviços reduzidos, e que precisam do nosso apoio também para continuar exercendo a profissão, para continuar exercendo o seu dia a dia. Uma mulher endinheirada, né, ela faz o aborto seguro, né, tranquilo, volta para casa e toca a vida, né? Normalmente são mulheres brancas, né? As mulheres no desespero, elas fazem coisas assim muito precárias, né? Precarizadas, assim. Então, eu já ouvi falar sobre talo de mamona, agulha de crochê, fundos de quintal, né, com sondas, remédios, chás, e essas mulheres, elas estão com a vida em risco. Tem algum dado da quantidade de mulheres que morrem por esse aborto não assistido? Porque é alto. Então, o aborto, ele é uma das causas de mortalidade materna, né? O dado que se tem hoje, ele é muito, eu acho que muito aquém da realidade, porque, né, existe também um medo dos profissionais de saúde, porque no momento que você denuncia ou que você registra uma possibilidade de aborto, você também está colocando aquela mulher a possibilidade de ser presa. Porque hoje o nosso Código Penal, ela pode ser reclusa por fazer o aborto. Então esses dados, eles são uma interrogação. Mas a gente sabe que dentro do aborto materno, são os procedimentos de curetagem, muitas vezes tem perfuração, né, do sistema reprodutivo, tem infecções que são, né, desses procedimentos que são inseguros, e a gente entende que não há uma grande subnotificação justamente para não expor essas mulheres. Então os números são muito aquém. A gente teve na era Bolsonaro e na era do Covid um aumento também da mortalidade materna, né, que também pode refletir o aumento da violência com o aumento dos procedimentos inseguros para tentar a interrupção de gestação, por exemplo, né? Então tudo isso vem casando com os números que são um pouco mais claros aqui da violência, né, doméstica também, que aumentou enormemente, só vem aumentando ano. Sim, isso é terrível. Sim. Né? A gente precisa falar muito com as mulheres. O corpo do trabalhador que sofre, né? A gente precisa falar muito com as trabalhadoras, né? Falar muito com as mulheres sobre esse direito, porque na periferia a gente entende que há pouca informação, né? Por exemplo, vamos falar sobre planejamento familiar. A questão da vacina do HPV, né? As meninas e meninos, né? Que o pessoal da saúde faz, né, um trabalho para conseguir levar essas famílias, né? Olha, vamos levar essa menina para vacinar, né? E assim, é tão difícil a questão do fundamentalismo hoje, né, na nossa comunidade. Eu queria agregar uma outra informação em relação a essa questão, que hoje em São Paulo a maior parte dos serviços de saúde são privatizados, sim, são de organizações sociais. E vocês sabem que lá na Zona Leste, que é onde eu milito, as religiosas dirigem vários hospitais. E nesses hospitais são negados serviços de assistência ou serviços de colocação de DIU, que você pode colocar em o SUS dá direito, né? A questão do HPV. Por quê? Por questões religiosas.
a gente tem muita dificuldade de assistência nessas OSs que são OSs dirigidas por religiosas, no caso da Zona Leste, de que mulheres, meninas e meninos tenham acesso a serviços que são garantidos na lei, que são garantidos pelo SUS, são pagos pelo SUS, e elas negam por razões o quê? Fundamentalistas. Então, a privatização dos serviços de saúde também leva a fechar portas para que essa mulher tenha acesso a um DIU, para que essa mulher tenha acesso a uma pílula do dia seguinte, para que essa mulher tenha acesso aos direitos reprodutivos dela, que estão na lei. Então, também a questão da privatização da saúde em São Paulo leva a que religiosos, no caso da Zona Leste, religiosas, dirijam um serviço e simplesmente tirem da pauta questões que são garantidas pelo SUS e que teriam que estar de porta aberta. A gente viu, inclusive, dificuldades da população trans ter acesso a esse serviço. Por quê? Porque a religião, né, é que manda. E como é uma OS que dirige vários hospitais, né, da Zona Leste, a gente também viu isso. Falando de direitos reprodutivos, quando, mesmo depois que a mulher se conscientiza, ela vai a um hospital, ela é negado esse direito a ela. Só queria... Mas é que o Ricardo Nunes aprofundou isso. E praticamente contemplou todos os equipamentos de saúde, entregando todos eles às OSs. Sim. Então essa política ela foi aprofundada e cristalizada aí no último período com o Covas, depois com o Nunes. Eu sou conselheira da saúde em UBS e do Conselho Técnico também da Saúde na Brasilândia Freguesia do Ó. E esses dias a gente numa reunião, alguém disse que os agentes de saúde, porque os homens trans, eles têm útero. Sim. Né? E alguém comentou que tinha um problema na área, na quebrada, né? Na minha quebrada, que quando os agentes de saúde chegam para abordar na casa e uma pessoa trans recebe, normalmente está na lei, né, que a pessoa trans ela tem o direito de ser chamada pelo nome social. E então, por causa disso, muitas vezes o que a pessoa precisa não é levado até o posto, né? O tratamento, a necessidade dessa paciente não é levada até a UBS, né? Por uma questão religiosa, né? Então, né, nós não vamos trabalhar com isso. E a gente está falando de direito humano, né? E que cada vez nesse governo e nessa coisa que nós entramos, né, do extremismo, fica pior. Então, a gente precisa realmente fazer essa conversa com toda a sociedade para entender, né, qual é a nossa necessidade realmente, né, e para a defesa da vida também, principalmente das meninas da periferia, né? Sim, não, eu queria deixar até adiantando, né, a gente ter uma política pública não quer dizer que ninguém é obrigado a fazer, né, nenhum tipo de procedimento. Você não é obrigado a colocar no DIU, não é obrigado a usar anticoncepcional, né, mas ela tem que ter o acesso, né, isso é a política de Estado, a política pública. Né, e isso, né, que o nosso SUS garante, né, gratuitamente, universalmente para todos, para todas, né, que seria extremamente importante. E essa disputa da SPL, ela não vai parar por aqui, né? Ela pode ter dado uma resfriada nesse momento, talvez aí até outubro, até o resultado das eleições, mas ela vai esquentar novamente. E a mulherada, né, e todos aí os militantes, eles têm que ficar com os olhos abertos, porque a gente vai precisar de novas fases de mobilização para trazer o assunto à tona de novo,
porque eles não vão descansar, né? Eles estão em constante disputa aí conosco, né? E a pauta é extremamente importante. E eu acho que nessa mobilização espontânea, inicialmente espontânea, mas depois agregou com essa quantidade de movimentos que a gente vai continuar fazendo a discussão aí através também da defesa dos trabalhadores dos direitos reprodutivos, que eu chamo todo mundo a assinar o manifesto, a participar da frente. A gente deve caminhar para uma plenária nacional para discutir justamente, né, trazer agora inicialmente a defesa, mas depois discutir acesso. Né? A gente precisa ampliar acesso, ampliar serviços. Tem muita coisa que você pode fazer. Eu gostaria de fazer de dar uma sugestão. Que tal se a gente voltasse com as doulas para o SUS, né? Para os hospitais públicos, né? Porque garante que menos violência obstétrica, menos violência sexual. Sim. E a gente garantiria um conforto maior para as gestantes também. De repente uma organização social pudesse fazer esse trabalho no voluntariado, porque eu acho tão importante. Por que só as mulheres ricas têm esse acompanhamento, né? Se é tão bacana e salva vidas, né? Salva o momento mais importante da vida da mulher, eu acho, assim, né? Num contexto de conforto mesmo. Claro, sabe que o conceito da OMS, o conceito de trabalhador de saúde, é todo mundo que atua na garantia, né, no cuidado daquela pessoa. Né? Então, ele é muito mais amplo do que hoje a gente tem reconhecido como trabalhador de saúde. Só recentemente, faz o quê? Um ano e meio, que os agentes comunitários, né, foram reconhecidos, foram reconhecidos como trabalhadores de saúde. Da saúde. A gente tem que avançar muito mesmo, inclusive com as doulas, né? Isso. É mais uma pauta que a gente tem que enfrentar essa frente em direito em defesa dos direitos dos profissionais é um espaço que a gente pode fazer esse enfrentamento mesmo. Agora Babi e Juliana, pensem assim, nós passamos o mês de outubro e nós chegamos no dia 1º de janeiro de 2025. Como vocês pensam São Paulo e por quê? Bom, eu penso em São Paulo sendo dirigido pelo Boulos e pela Marta, que a gente consiga tirar o Nunes, que é um bolsonarista, que é um privatista, que ele está aqui para defender o direito dos ricos, dos empresários, dos banqueiros, né? E na cidade mais rica do país, para não dizer da América do Sul, a gente vê coisas que são inimagináveis, como 50 mil pessoas morando na rua. Como é possível a gente ter na cidade de São Paulo 50 mil pessoas que estão morando na rua e que o Estado, como Estado, a Prefeitura, não dá assistência? Quem dirá todo o resto? Porque o que a Juliana falou da privatização da saúde, 80% hoje da rede municipal está na mão, 95. Já é 95%? Está na mão de empresas privadas. É o Hospital Einstein, são entidades religiosas que fazem o que querem. Então eu espero e acredito, falando da nossa questão, né, que a questão da reabertura do Hospital Municipal do Cachoeirinha deve estar na pauta desse governo, desse prefeito Boulos e da Marta como vice-prefeita a partir do dia 1º de janeiro. Por quê? Porque se depender, na minha opinião, se depender do Nunes e se depender do judiciário, não vai reabrir. Depende, está na nossa mão a luta, nós já fizemos, eu estive na porta do Cachoeirinha, no ato, reuniu muitas entidades, sindicatos, associações, pedindo a reabertura, mas não foi reaberto. Então eu espero realmente que essa questão, como mesmo a questão da reversão das organizações sociais, para que a gente tenha, né, o prefeito
sendo realmente o prefeito que vai mandar na saúde, porque hoje quem manda na saúde são as empresas privadas, né? São essas OSs, né? Que tem 80 mil funcionários. É uma loucura. 80 mil? 80 mil. A maioria dos funcionários hoje da saúde são das OSs. Então, justamente eu acredito que essas questões vão estar na pauta e a gente vai lutar para eleger o Boulos, para que na pauta dele esteja a defesa da saúde pública, a defesa da escola pública de qualidade, a defesa das creches. Não, a gente não ter mais creche conveniada, a gente ter creche direta, de qualidade, e tá na pauta dele a questão, né, a partir de janeiro, como prefeito da cidade, a questão da reabertura do serviço legal do Hospital Municipal do Cachoeirinha. Eu espero que a gente comece o ano bem, com esses direitos voltando para a população, principalmente porque você tocou uma questão. Quem precisa desses serviços é quem está na quebrada. É um direito para todo mundo, não é obrigatório, mas é um direito que todo mundo precisa ter, e precisa saber, e precisa ter acesso. E hoje está sendo negado. Juliana? Eu espero que dia 1º de janeiro a gente vai comemorar e no dia 2 aquele cachoeiro esteja reaberto. E eu tenho certeza que não vai ser com o Nunes. Foi o Nunes que fechou o Cachoeirinha. Então, se ele enquanto ele estiver lá, o Cachoeirinha vai estar fechado. Então, eu espero a gente eleger o Boulos, a Marta, que a gente tenha o nosso serviço de aborto legal do Cachoeirinha, com a equipe excelente, de alto nível profissional, que tem lá recomposta, e que na sequência a gente faça aí, tenha ao longo dos anos cada vez mais uma retomada do serviço de saúde pública através dos serviços da prefeitura, com a administração direta e integrado de uma forma que garanta, e aí não pela decisão privada de uma entidade que tenha cunho religioso ou, né, cunho, aí, outros cunhos políticos, que ela entregue para a gente o que a gente decidiu sobre saúde, né, sobre as políticas de saúde. Então é muito difícil fazer isso quando o serviço, a gestão, quando os serviços são entregues para outra pessoa, né, realizar, que é a questão da entrega para as terceirizadas, aí, que é a privatização que a Babi chamou e que eu concordo. Então Boulos pela reabertura do Cachoeirinha, serviço aborto legal do Cachoeirinha, e Boulos e Marta também pela reversão aí da política de organização social na saúde. Eu também, né, no dia 1º de janeiro de 2025, vejo São Paulo, né, com eleição, com Boulos e Marta eleitos, para que a gente continue essa rede de mulheres fortes e determinadas. Eu sinto muito orgulho de vocês, muito obrigada por terem aceitado participar do nosso 2º podcast. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, quando a gente se junta para falar de políticas públicas das mulheres, para falar de melhoria dos nossos acessos, dos nossos corpos, né, da liberdade dos nossos corpos. E é tão importante falar. Então, que a gente, em 2025, a gente continue falando, né, só uma coisa melhorada, né, que nós teremos apoio, né, para que a gente consiga salvar a vida, principalmente das meninas e das adolescentes da nossa quebrada. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Babi. Pelo convite. Obrigada, doutora Juliana. Um prazer, viu? E vamos estar juntos na luta aí. Sim. Obrigada. Obrigada a você.